Bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria, gratidão. Como Deus é maravilhoso, que Ele abençoe grandemente a vida de cada um de nós nesta manhã. Que Ele abençoe você, a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje para mais um dia de estudo do livro de Provérbios, devocional, né? Manhã com Deus, um momento onde a gente vai aprender mais da palavra do Senhor, aonde a gente entende, vê como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. A gente percebe que a Bíblia é o nosso manual de vida, né? Que Deus deixou tudo aqui na Bíblia, na palavra, que basta a gente ler, aprender e entender. E aí a gente precisa de pedir ao Senhor sabedoria para que a gente venha entender e compreender o que o Senhor está falando através da palavra. Porque muitas vezes, se a gente não convidar a presença do Espírito Santo, não pedir sabedoria, a gente lê a palavra, a gente não entende, né? Você, eu não entendo isso aqui é muito estranho, o que está falando aqui? Então, a gente tem sempre que convidar Jesus, o Espírito Santo, convidar Deus para estar conosco, né? Onde eu ouvi um pastor dizendo uma frase, e ela é muito real. A Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor ao seu lado, né? Então, que venhamos dedicar mais e mais momentos de leitura da palavra para que a gente venha aprender sobre o manual da vida, né? Então, vamos aguardar mais um pouquinho enquanto o pessoal está chegando. E a gente hoje vai estudar Provérbios, capítulo 12. Onde nós vamos falar sobre frutos da justiça, o caminho do tolo, né? Provérbios, se a gente entendesse, compreendesse, eu confesso para vocês, eu já li o livro de Provérbios várias vezes, mas quando a gente tira mais tempo, que a gente se dedica, que a gente fala sobre aquilo, que a gente passa a visualizar com mais intensidade, mais a gente aprende, mais a gente conhece daquilo que a gente está lendo, né? Nossa, já são 7h10, vamos dar início então, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui o som. Fogo de Deus, ai arder, os pés descalços. Gente, como esse louvor é lindo, né? Fogo de Deus, ai arder. Acho que é melhor assim pra gente. Muito bem. Vamos orar para que o Senhor possa nos capacitar
abrir nosso entendimento, a nossa mente, né? E continuar presente conosco. Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia, por esta manhã. Senhor, graças te damos por uma noite que passamos, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Estamos aqui, Senhor Deus, para aprender mais da Tua palavra, do Teu amor, Pai. Pai, aqui tem algumas pessoas, vão chegar algumas pessoas vão assistir gravado. Eu te peço, meu Pai, a cada um que essa palavra chegar, abra os ouvidos, abra o coração, dá entendimento, fala verdadeiramente aquilo que tu queres, aquilo que tu precisa entregar ao teu povo. Não aquilo que eu quero, não aquilo que eu desejo, que eu seja apenas a condutora da tua palavra nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha suprir e capacitar as necessidades de cada um aqui nesta manhã e abençoar. É o que eu te peço, te agradeço nesta manhã, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, né? Iniciando devocional de Provérbios 12, na versão NVI. Aqui nós vamos ler agora os versículos do 1 ao 3, né? Fala sobre correção, firmeza e raiz forte. Isso mesmo, raízes fortes, alicerçada, né? Então, vamos lá, iniciando o versículo 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue estabelecer firmemente maldades, mas os justos não serão arrancados. Forte, né? Então aqui a gente vê que amar a correção é sinal de maturidade espiritual, exatamente. Quando a gente entende que a correção ela é para o nosso bem, é um sinal de maturidade espiritual, né? A disciplina, ela nos molda no caráter de Deus, né? Ela traz o favor de Deus. Ela molda em nós a necessidade de sermos pessoas melhores, né? Ela molda em nós aquilo que precisa de ser modulado, né? E ela traz favor de Deus para as nossas vidas. Então, esses versículos reforçam o princípio bíblico da formação do caráter cristão, né? Em Hebreus 12, 5, do 5 ao 11, fala sobre isso, né? Onde Deus corrige quem ama e a firmeza do justo está enraizada no temor do Senhor. Deixa eu ler para vocês aqui Hebreus Hebreus 12, do 5 ao 11. Olha, começando. Se vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como os filhos, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados,
e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Ó, então presta atenção no que aqui está dizendo, não sou eu, é a palavra, né? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então aqui é aquele caso onde eu já disse algumas vezes, nós quando nascemos, nós somos criatura de Deus. Deus criou a todos, né? Mas quando nós decidimos por livre e espontânea vontade a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, quando nós reconhecemos, nós fazemos essa confissão pública de fé, o que acontece? Nós passamos a ser filhos, filhos amados do Pai, independente de cor, raça, tamanho, idade, Deus ele deseja ter todos como filhos. E o pai disciplina o filho, não é verdade? Eu sou mãe de 3 e eu disciplino os meus filhos, sim. Eu corrijo, eu falo não, eu coloco de castigo, eu explico o que é certo, o que é errado. E se precisar, ainda dou uma chineladinha. A Eloá, se eu falo de chinela, ela morre de medo. Claro que a gente pode contar às vezes que eu dei chinelada nela. Mas ela fala assim, não, mamãe, chinelada não. Parece até assim que eu, nossa, dei aquela pancada nela, né? Mas não é ela, porque ela sabe que a chinelada dói, a chinelada é ruim. Então, nós devemos entender que a correção do Senhor dói. É ruim, às vezes, mas é para o nosso crescimento. E a gente tem que aceitar com amor, né? Então, continuando. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto de justiça e paz para aqueles por que ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Gente, isso aqui é muito forte, essa palavra. Anotem, depois leiam com mais tranquilidade. A gente leu aqui Hebreus 12, do 5 ao 12. Então, aqui está falando sobre a correção e o amor do Pai, a formação do caráter do cristão, daqueles que se aceitaram, que querem viver como filhos, né? Como filhos de Deus. Então, Deus corrige quem ama, e a firmeza do justo é enraizada no temor ao Senhor. Então, se vocês querem estar com as suas raízes alicerçadas em Cristo, aceite a correção do Pai, amém? Então, busque crescer com as correções da vida, né? Permita que o Espírito Santo te aperfeiçoe. Olha aqui que delícia, acabou de chegar um cafezinho quentinho para mim aqui. Obrigada, meu bem, gratidão. Deus é bom, né? Aceitam? Estão servidos? Tá, ó, do jeitinho que eu gosto, sem açúcar, quentinho. Particularidade minha, tá, gente? Eu sei que muita gente não gosta sem açúcar, mas deveriam experimentar. É muito bom quando a gente aprende a gostar do café e não do açúcar. Mas voltando, né? Então, permita que o Espírito Santo te aperfeiçoe através
delas, né, das correções, porque a gente é aperfeiçoado mesmo nas nossas fraquezas, amém? Então, continuando, versículos 4 ao 7. Aqui fala sobre a mulher virtuosa e o alicerce da casa. É muito importante isso aqui para nós mulheres, né? Vamos então prestar atenção com amor, carinho. Aqui, ó, versículo 4. A mulher exemplar é coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Nossa, muito forte, né? Os planos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos justos os livra. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Aqui a gente vê muito forte falando sobre a mulher exemplar, né? Então, a gente vê aqui que a mulher sábia é aquela que edifica, né, o seu lar, a sua casa, que ela cuida daquilo com diligência, né, enquanto a insensata destrói. Em Provérbios 14, 1, a gente vai falar mais sobre isso também, né, em Provérbios 14. Então, aqui a justiça, ela protege e sustenta o lar, quanto o engano mina as estruturas. É isso mesmo. A gente tem que prestar atenção, muitas vezes, no que nós estamos fazendo, como estamos sendo como esposa, como mulheres, né? Diligentes, conduzindo os nossos lares, as nossas famílias, o que nós temos plantado, como tem sido essa nossa direção, porque somos nós que conduzimos. A mulher sábia, ela edifica, preste muita atenção nisso, tá bom, mulheres? Então, aqui vemos a função sacerdotal da mulher no lar, né? Nós, mulheres, somos bênçãos e influência espiritual, isso mesmo. Além disso, a segurança do justo vem de Deus e não das estruturas humanas. Então, assim, a gente tem que entender que nós temos um papel fundamental nos nossos lares, mas nós precisamos estar alicerçadas em Cristo, para sermos conduzidas a fazer o nosso melhor todos os dias, porque se nós não tivermos a presença do Espírito Santo de Deus, se nós não formos conduzidas por Ele, vai acabar dando ruim, porque a gente é fraca, a gente é falha, a gente acaba uma hora ou outra se desviando de como deveria ser corretamente. Mas quando a gente é conduzida pela presença do Espírito Santo de Deus, quando a gente é conduzida pelo amor de Deus, tudo vai bem, né? Então, o que eu sugiro para você? O que eu digo para você? Seja uma mulher que firma sua casa com fé, sabedoria e palavras que curam. Sabe, gente? E ninguém nasce sabendo, ninguém é perfeita. A gente passa por dias difíceis. Às vezes nós tivemos uma infância difícil, onde nós crescemos em uma casa desestruturada. Às vezes a gente não teve um exemplo, né, de mulher para que a gente possa seguir. Mas nem por isso a gente deve entristecer e falar assim: ah, ninguém nunca me ensinou, eu não sei como fazer, então eu não vou fazer. Não é por aí. A gente tem que ser sábio, procurar crescer, melhorar todos os dias, todos os dias. Alguém não me ensinou, mas eu decidi fazer diferente. Eu vou procurar o conhecimento,
eu vou procurar fazer melhor, eu vou procurar ser uma mãe melhor. Então, nós podemos ser pessoas melhores a cada dia, basta a gente querer, porque instruções e meios a gente sempre tem, né? Então, e isso gratuito, porque a palavra ela é gratuita, amém? Então, continuando, né? Versículo 8 ao 11. Lembrando que nós estamos lendo na versão NVI, tá bom? O trabalho, senso e verdade, né? O versículo 8 diz assim: o homem é louvado segundo sua sabedoria, mas o de coração perverso é desprezado. 9. Melhor ser uma pessoa comum e ainda assim ter o que comer do que querer parecer importante e passar fome. Forte isso, né, gente? O justo cuida dos seus rebanhos, mas até os atos bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha, sua terra terá fartura de alimento. Mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Então aqui a gente deve valorizar a humildade, o trabalho honesto, né? Porque Deus, ele honra quem vive com verdade, sem vaidade ou aparência. Às vezes a gente procura passar uma coisa para o mundo que na realidade não é o que vivemos, não é o que temos, então nós temos que estar muito atentos com isso, né? Ao que estamos realmente vivendo, é uma verdade ou não é, né? Então a gente vê que a teologia, né, na comentário teológico, na visão teológica da criação, inclui o trabalho como bênção. O trabalho, ele é bênção, né? O justo, ele cultiva a terra. Eu vou ler Gênesis 2,15 com vocês. Onde fala sobre o trabalho. Trabalho é bênção. Nós temos que ser grata a Deus, né? Olha, e diz assim, ó: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, né? Então, Deus colocou o homem lá no jardim para que ele pudesse cuidar, não para ele ficar deitado o dia todo, não. Aqui em uma outra versão, ó. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Não foi para que ele viesse dormir o dia todo, acordar e a comida tá pronta, depois dormir de novo e tomar. Claro que ele não era como um trabalho hoje como a gente tem, era dias mais prazerosos, né? Eu imagino que ele deveria tomar altos banhos de cachoeira, né? Brincar com os animais, deveria ser muito maravilhoso. Mas ele também tinha que trabalhar, né? Então a gente tem que entender que o trabalho é bênção, nós temos que ser grato por ele, né? Então o que hoje a palavra de aplicação? Fuja da ostentação, viva com simplicidade, zelo e verdade. Olha, gente, quando eu falo sobre isso, essa palavra fala muito para mim também, viu? Acreditem. A primeira a ser ministrada quando eu entrego aqui sou eu, tá? Como Deus ministra em mim, viu? Continuando. Versículos 12 ao 16. Raiz profunda e coração atento. Os ímpios cobiçam o despojo dos maus, mas a raiz dos justos floresce. O mal se enreda no falar de seus lábios, mas o justo sai da angústia.
Cada um se farta do fruto das suas palavras, e o trabalho das suas mãos lhe trará recompensa. O caminho do insensato parece justo, mas os seus próprios olhos, mas o sábio ouve com conselhos. O insensato mostra de imediato sua irritação, mas o homem prudente ignora o insulto. Aqui a gente vê que o justo floresce mesmo em tempos difíceis. Por quê? Porque a sua raiz está em Deus. As raízes estão alicerçadas, diretamente buscando água da fonte. E quem é a fonte? Onde está a fonte? É Jesus, é Cristo, é a fonte de água da vida, né? A sabedoria se expressa no autocontrole e na capacidade de ouvir. Então, nós temos que estar sempre de ouvidos atentos ao que Deus está falando, ao que o Espírito Santo de Deus está falando, né? Jesus ensinou que as palavras revelam o coração, né? Lucas 6,45 fala sobre isso. Deixa eu ler com você. Lucas 6,45. Aqui diz assim, na versão Almeida Fiel: o homem bom, do bom tesouro seu coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque de abundância do seu coração. É forte, né, gente? Na versão NVI, ela é mais contextual, né? Diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau, coisas más do mal que está no seu coração, porque a sua boca fala. O que a boca fala? O que o coração está cheio, né? Então, que venhamos estar atentos ao que nós estamos falando. Nossa, mas por que eu falei isso? Se eu falei isso, provavelmente porque aqui dentro do meu coração tá cheio, né? Então, o nosso coração tem que ser terra fértil. Então, que nós venhamos regar nosso coração com a água da vida, que é a palavra, que é Jesus, né? Para que a gente venha produzir palavras de vida e não palavras de morte. Amém? Então, a teologia da sabedoria, né? Ela aponta, ela se expressa, né? No autocontrole e na capacidade de ouvir. Então, se a gente entende, se a gente está em Cristo, nós vamos ter autocontrole, a gente vai ser conduzido. Então, nós não devemos desesperar, e sim confiar, né? Então, fortaleça suas raízes espirituais, fortaleça sua fé, cultive boas palavras e tenha ouvidos ensináveis. Amém? Vamos continuar. Versículo 17 ao 22. Verdade, paz e confiança. 17. Quem fala a verdade declara o que é justo, mas a testemunha falsa engana. Gente, isso é muito sério. Preste atenção porque eu vou ler novamente. Quem fala a verdade declara o que é justo, mas a testemunha falsa engana. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que planejam o mal, mas a alegria
para os que promovem a paz. Ah, como é bom promover a paz, né? Nenhum mal acontece ao justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. Oh, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Gente, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele é o pai da mentira. Então, abomine a mentira da sua vida, fale a verdade sobre todas as coisas, deixe a verdade sobressair na sua vida. Seja o que for, como for, fale a verdade, porque a verdade, ela constrói, a verdade traz vida, ela traz luz para as nossas vidas, né? Então, aqui a gente vê que a verdade, ela cura, enquanto a mentira destrói. Deus se alegra com quem semeia paz e justiça, né? A palavra, ela é um elemento central na teologia. Então, as nossas palavras têm poder. Cristo, ele é o verbo da vida. E João 1:1 diz, né? Então, quem vive pela verdade reflete o caráter de Cristo. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, que venhamos refletir verdadeiramente a imagem de Cristo. Amém? Então, o que eu convido você? Falar com honestidade. Seja promotora de paz nos relacionamentos, seja em casa, na igreja, no trabalho, nas amizades, onde quer que você esteja. Não dissemine o mal, não semeie o mal, seja promotora de paz em qualquer relacionamento, amém? Continuando, né? Do verso 23 ao 28. Caminhos de vida e firmeza na fé, né? Continuando com caminhos e firmeza. O homem prudente não alardeia seu conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravizados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é guia para o seu próximo, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assa a sua caça, mas o bem precioso do homem é o diligente. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que conduz à imortalidade. Eu vou ler do 23 ao 28 na versão da Nova Linguagem de hoje, porque eu achei ela um pouco difícil a compreensão, para que a gente compreenda bem claramente. Então, do 23 ao 28, eu vou ler agora na versão NTLH, tá bom? Então, 23. Olha, a pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros, mas os preguiçosos se tornará escravo. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte.
é forte, né, gente? Então a gente vê claramente que a falta de juiz é um caminho, é uma vereda que conduz à morte, né? Então a gente vê que a justiça nos guia para a vida plena, uma palavra de atitude, de diligência, né? Uma postura de fé pode mudar o destino de quem caminha ao meu lado. Você já parou para pensar isso? Que você pode mudar o destino da pessoa que está ao seu lado, seja o seu marido, seu colega de trabalho, o seu irmão, seja quem for. Seja pessoas que mudam destinos, seja a pessoa que faz a diferença, aquela pessoa que lá na frente às vezes não vai nem saber se você está vivo, se você está morto, mas vai falar assim: um dia eu ouvi a palavra da fulana assim que eu vi e tal, sabe nem onde, nem o dia, mas aquela palavra ainda vive dentro dela, porque foi uma palavra de vida, uma palavra que trouxe abundância, uma palavra que trouxe paz, que foi uma palavra do céu, não uma palavra de morte, né? Então que sejamos propagadores de vida, né? A gente vê aqui que a justiça no Antigo Testamento está ligada à aliança com Deus, né? É a fidelidade, é a sua vontade. Então, no versículo 28 é uma referência escatológica, a justiça que conduz à vida eterna. Eu vou ler novamente o 28 para vocês, que diz assim, ó: no caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que conduz à imortalidade. Então, assim, vocês prestem bem atenção. Se nós, né, estivermos sendo conduzidos no caminho da justiça, nós vamos para a vereda, para o caminho que vai conduzir à vida eterna, né? Então, que sejamos cada dia mais atentos ao que nós estamos olhando, para onde nós estamos sendo conduzidos, né? Então, aplicação diária, seja luz e direção, pratique a diligência como sinal de fidelidade a Deus o tempo todo. Não importa que se às vezes no momento você está falando, você está se comportando e as pessoas às vezes não estejam entendendo. Mas o que importa é que você tenha certeza do que você carrega, do que você entrega, de que Jesus, de que Deus vive em você, que você projeta palavras de vida, que a sua boca projeta palavras de vidas, que as suas palavras produzirão frutos na vida de alguém. Amém? Então, hoje nós estamos chegando ao final, vamos para a reflexão, né? Provérbios 12, ele é um convite de profundidade de caráter, né? Para que a gente possa ser um exemplo daquilo que a palavra nos ensina, para que venhamos estar fiéis e firmes ao que Deus tem preparado para nós, né? Então a gente vê que a verdade liberta, mas a mentira, ela tem prazo de validade. Exatamente, a mentira, ela tem prazo de validade. A diligência honra a Deus, mais do que aparência ou status. Então, meus queridos, minhas queridas, não se preocupem com a aparência, se preocupe com Deus, com o que o Espírito Santo está te conduzindo a fazer. Porque às vezes o Senhor nos convida a fazer algumas coisas que aos homens parece loucura. Muitos não vão entender, mas se você tem certeza daquele que te conduz, daquele que está com você, vá, fale, continue, porque Deus tem grandes coisas a fazer. Amém? Então a gente vê que o justo floresce porque ele tem raízes profundas. O justo ele floresce porque ele está alicerçado, ele recebe água diretamente da fonte. E quando a gente é alimentado pela fonte,
nunca vai faltar água, nunca vai faltar água, né? Então as palavras, elas podem ser espadas profundas ou curas, né? Nossa, meu telefone tá tocando aqui. Então a gente esteja atento àquilo que o Senhor está trazendo, né? Que nós venhamos escolher bem como falar, né? Para que as nossas palavras sejam palavras de cura e não de dor. Amém? A justiça, ela é um caminho que conduz à vida e à imortalidade. Então, que estejamos atentos ao que estamos sendo conduzidos, aonde que nós estamos sendo levados ou levados, né? Então, é aquilo que nós precisamos estar atento. O que eu estou passando para o outro, né? O que os outros estão vendo em mim? Será que edifica? Será que não edifica? Como que é isso, né? Então, cuidado, o que eu estou sendo espelho, né? Então, lembre-se que a justiça é um caminho que conduz à vida e à imortalidade, a vida eterna, a vida com Cristo, né? E quais são as aplicações diárias, as aplicações que eu quero deixar para você hoje, para mim e para você? São 5, então se você está aí com papel e caneta, anote e preste atenção na primeira. Acolha correções com humildade. Isso é sabedoria. Exatamente. Muitas vezes vem uma correção e nós não entendemos, às vezes nós rejeitamos, mas seja humilde e acolha, entenda. Eu aceito, Senhor, se está aqui é porque tem um motivo. Eu aceito, eu recebo e que passe logo, né? Faz sentido? Compreendeu o segredo? Seja justa nas palavras, seja justo nas palavras. Tome cuidado com o que a sua boca, a sua língua está proferindo, porque decisões tem muito a ver com as nossas relações, né? Então, quando nós agimos com justiça em todo o tempo, a gente é justo no que a gente decide, a gente é justo nas nossas decisões, no que falamos em todo o tempo, porque vem do céu, né? 3. Trabalhe com diligência e viva com simplicidade. Lembre-se que de não vivermos com aparência, vivermos com simplicidade, porque aquele que quer viver com aparência vai acabar na pobreza. É isso, né? Então, 4. Escolha ser árvore de vida no seu lar e ministério. Isso, escolha ser árvore de vida que vai produzir bons frutos, que as suas raízes vão estar alicerçadas em Cristo, amém? Confie que a sua fidelidade será recompensada por Deus. Pode ter certeza que Deus sempre vai nos recompensar, que Deus ele é fiel, ele é maravilhoso, ele está pronto para amar e para recompensar cada um de nós, né? Então que você entenda o valor que você tem, que você é amada do Senhor, amado do Senhor. Hoje é sábado, tire um tempinho, dedique um tempinho para falar diretamente com Ele, porque Deus é um Deus de relacionamento e Ele deseja se relacionar conosco. Tire um tempo de qualidade para você, para sua família. Este final de semana eu desejo que seja um final de semana extraordinário e que Deus possa verdadeiramente falar com você, com a sua família, que Deus possa transformar o seu coração, que haja cura,
que haja cura verdadeira em sua vida. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Se não tiver também, tá tudo bem. Eu vou orar para a gente encerrar. Amém? Gratidão, porque Deus é lindo, né? Senhor Deus, muito obrigada por esse momento aqui em Tua presença, pelas palavras de conhecimento, de sabedoria, meu Pai. Graças te damos. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, venha conduzir o nosso dia, Pai, não só o nosso dia, mas a nossa vida. Em todo o tempo que o Senhor se faça presente, Paizinho querido. Abençoa, Senhor, a cada um que está aqui, aos que estiveram, aos que vão estar, que vão assistir gravado. Que essa palavra venha florescer, Pai, nas vidas, nos corações, nas almas dessas pessoas, aonde quer que ela chegue, Pai. Que ela produza frutos, ó Pai. Em nome de Jesus, que sejam palavras de cura, que não sejam palavras distorcidas, mas que eles entendam o verdadeiro propósito, Pai. Ah, Senhor Deus, abençoa, promove cura, Pai, em nome de Jesus, que haja cura da alma, cura do corpo, do espírito, Senhor, a cada um que se faz aqui presente, assistindo agora ao vivo ou gravado, em nome de Jesus eu ministro cura. Pelas pisaduras de Cristo eu ministro cura. Eu não sei qual é a área, qual é a necessidade que você precisa de cura, mas receba hoje em nome de Jesus, toma posse, creia, porque Deus ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, Ele está pronto para nos abençoar em todo o tempo. Ah, Senhor, muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Ah, Senhor, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família. Tenha um sábado abençoado. Tchau, tchau.